Responsabilidade de estar trazendo a palavra do Senhor para a vida da igreja. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade, aos nossos pastores, corpo diaconal e toda a liderança. Queridos, abram a palavra de Deus em 1 Pedro, no capítulo 1, dos versículos 13 ao 16. Com muito carinho e amor, eu peço que a igreja estivesse em silêncio, deixasse somente as criancinhas mesmo, aquelas bem de colo, aquela bebezinha que realmente a gente sabe que é natural. Mas nós vamos procurar fazer bastante silêncio na casa do Senhor. Amém? Eu amo vocês. 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 ao 16. Todos encontraram? Ainda não? Eu li 1, 2, 3. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor em 1 Pedro, no capítulo 1, dos versículos 13 ao 16. Portanto, agora vocês podem aguardar com calma e inteligência uma porção maior da bondade de Deus para com vocês quando Jesus Cristo voltar. Obedeçam a Deus, porque vocês são filhos dele. Não voltem atrás os seus velhos caminhos, a prática do mal, porque não conhecia nada de melhor. Mas agora seja santo em tudo quanto fizeres, tal como é santo o Senhor, que os convidou para serem seus filhos. Versículo 16. O próprio Senhor disse: vocês têm de ser santos, porque eu sou santo. Oremos. Pai santo, Pai querido, nós queremos te agradecer por esta noite, Senhor. Noite essa que o Senhor se faz presente neste ambiente, nesta casa, a qual nós consagramos casa do Senhor. Continua falando aos nossos corações, através da Tua palavra. Nos ensina, Senhor, aquilo que precisamos aprender. E que em tudo quanto nós viermos a fazer, seja para glorificar e exaltar o Teu nome. É assim que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. O título da mensagem é: qual é a santidade de Deus? Qual é a santidade que Deus quer de mim? O que Deus quer de nós? Que santidade é essa? Como um culto de doutrina, que é geralmente na terça-feira, sempre a gente vai estar abordando algo que a igreja já conhece, mas muita gente não entende. Essa palavra santo, muitas vezes a gente ouve falar desde criança, que os santos da igreja, porque nós temos que ser santos, etc e tal. As pessoas acabam absorvendo isso como algo pesado, algo de essa santidade aí é só para Deus. Eu não consigo. Só que a gente vai descobrir no decorrer da mensagem o santo que Deus quer de mim e de vocês. Amém? Amém. Então, qual é o santo e qual é a santidade de Deus? Qual é a santidade que Deus quer de mim? A primeira coisa, a gente precisa ver o significado da palavra. O que é que essa palavra significa? Santo. No original, no hebraico, significa Kadosh, ou Kadosh, que tem o seu significado, as suas conotações: sagrado, separado, consagrado. No grego significa aios, que tem o mesmo significado: consagrado, separado e sagrado. A palavra santo, que se aplica para nós, filhos de Deus, e o que Deus quis ou pediu para que Israel fosse, era que Israel fosse separado, que Israel fosse consagrado, que Israel fosse um povo sagrado. Então, a palavra santo não é algo impossível para o homem. Concorda comigo? Simplesmente a palavra santo quer dizer seja separado, ou seja
consagrado, ou seja, sagrado. A palavra santo se aplica para nós nisso, mas em outras passagens, a Bíblia diz: santificai-vos, santificai-vos. Tem a ver com pureza, tem a ver com limpeza. A palavra santificai-vos tem a diferença de santo e santificai-vos. Santificai-vos tem a ver com pureza, e santo tem a ver com separação. Amém? Então já sabemos que a palavra santo, ela tem o seu sentido original como separado. E é isso que Deus requer de mim e de você, que sejamos separados de tudo aquilo que o aborrece. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 15 ao 17, o apóstolo Paulo fala aos Efésios o seguinte: não sejam insensatos, sejam sábios, aproveitem o máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem. Portanto, sejam cuidadosos no seu modo de proceder. Os dias atuais são difíceis. Em outras traduções, os dias são maus. Versículo 17: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Em outra tradução, e procurem descobrir qual é a vontade de Deus. A palavra santo também pode ser usada como um indivíduo que não procede da mesma maneira que a maioria das pessoas agem. A palavra santo, ela pode ser conotada como algo ou como um indivíduo que é diferente da maioria das pessoas no ambiente que ele vive. Porque bem sabemos que o mundo hoje, contabilizando, a gente tem mais de 7 bilhões de pessoas. E claro que Deus queria que todos fossem cristãos, mas nem todos são cristãos. Somos a minoria, e essa minoria tem que ser diferente da maioria. Amém? Amém. Em Efésios, no capítulo 5, diz o seguinte: primeiro, siga o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem, tal como uma criança muito amada imita a seu pai. Segundo, seja cheio de amor pelos outros, seguindo o exemplo de Cristo, que amou vocês e se entregou a Deus como sacrifício, a fim de tirar os seus pecados. E Deus ficou satisfeito, porque o amor de Cristo por vocês foi para Ele como suave perfume. Terceiro, que não haja pecado sexual, impureza ou ganância entre vocês, que ninguém seja capaz de acusá-los de qualquer dessas coisas. Quarto, as histórias sujas, ou seja, conversas sujas, profanas, não pode haver entre vocês. A conversação indecente e as brincadeiras inconvenientes, estas coisas não são para vocês. Ou seja, a gente tem que evitar certos tipos de brincadeira que não agrada a Deus. A gente tem que evitar certas conversações. O salmista fala no Salmo 1: bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque se nós somos povo de Deus, se Ele nos chamou para ser seu povo, e Ele consagrou, e Ele tornou um povo sagrado, e um povo separado, e um povo santo. A gente precisa tomar muito cuidado no nosso ambiente. Amém? Quinto, pode estar certo disso: o reino de Cristo, de Deus, nunca será de ninguém que seja impuro ou ganancioso, pois as pessoas gananciosas, na realidade, é uma idólatra. Ama e adora as coisas boas desta vida, mais do que o próprio Deus. Não se deixe enganar por aqueles que procuram justificar estes pecados.
porque a terrível ira de Deus está sobre todos aqueles que as praticam. Não andem nem mesmo na companhia de tais pessoas. Veja como eu falei no capítulo 1 de Salmo: bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos pecadores. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Éfeso: não ande nem mesmo na companhia de tais pessoas. Se eu sou santo, eu tenho que ver com quem eu estou andando. Não tem um ditado aqui na popular, né? Dize-me com quem tu anda, eu te direi quem é. Ah, mas eu não estou praticando, não. A gente tem que ser separado. Deus não está pedindo para você deixar de falar com as pessoas. Deus só está lhe orientando que você não pode se associar a essas pessoas ao ponto de caminhar com ela, ao ponto de sentar, compartilhar algo com ela. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque embora antigamente o coração de vocês estivesse cheio de escuridão, agora está cheio de luz que vem do Senhor. E na conduta vocês devem demonstrá-lo. Ou seja, estamos cheios de Jesus Cristo, estamos cheios do Espírito Santo, estamos cheios de Deus. Então a nossa conduta diária tem que demonstrar essa bondade, esse enchimento do Espírito Santo nas nossas vidas. Aí sim caracteriza que eu sou santo, e que eu sou consagrado, e que eu sou separado. Aí o versículo 9: por causa desta luz que tem no íntimo de vocês, deveria somente fazer o que é bom, o que é direito e o que é verdadeiro. Ou seja, se vocês têm Deus dentro de vocês, se vocês estão com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, então vocês deveriam fazer apenas o que é bom. Mas muitas vezes nós nos distanciamos de Deus e acabamos deixando de fazer aquilo que Ele tem proposto para as nossas vidas. Saímos do propósito de Deus. Se somos santos, temos que andar em santidade ou em santificação. O versículo 10: à medida que prosseguimos na vida, aprendam aquilo que agrada ao Senhor. Precisamos entender aquilo que agrada a Deus. Não pratique, não participe dos prazeres indignos do mal e das trevas más. Mas em vez disso, denuncie publicamente e reprove esses prazeres. Temos que ser um agente de Deus na terra, manifestando o pecado, mostrando o pecado. A Bíblia diz que nós somos luz, e quando a luz resplandece nas trevas, aquilo que eles estão fazendo errado, ele é manifesto, ele é exposto. E aí continua dizendo: seria vergonhoso até mencionar aqui esses prazeres das trevas, às quais os ímpios se entregam. Mas quando vocês os denunciam publicamente, a luz brilha em cima e faz aparecer o pecado deles. E quando eles virem como andam realmente tão errado, alguns deles podem até tornar-se filhos da luz. Quando nós denunciamos o pecado, quando nós tratamos o pecado do nosso irmão que está do lado, quando nós apontamos o erro com carinho e respeito, porque ninguém aqui é Deus para estar condenando, quando a gente faz isso, eles começam a cair em si. Realmente o que eu estou fazendo é errado, realmente o que eu estou fazendo não está agradando a Deus. Aí ele está dizendo aqui, com isso, com essa atitude, alguns deles podem até tornar-se ser filhos de Deus, filhos da luz. A palavra santo pode ser caracterizada a algo diferente dos demais. Em Ezequiel, no capítulo 22, versículo 26, ele diz assim: os seus sacerdotes violentaram a minha lei e profanaram as minhas ofertas sagradas. Não fizeram a menor distinção entre o sagrado e o profano. Pelo contrário, ensina que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro, e finge que não percebem a quebra dos meus sábados, e de modo que sou desonrado e desprezado por todo o povo em Israel. Israel estava vivendo num período lá no Antigo Testamento, que os sacerdotes estavam ensinando o povo de uma maneira totalmente errada.
E eles estavam falando como se Deus estivesse mandando. E aí, Deus não ficou satisfeito com isso. Ele vai no capítulo 44 de Ezequiel, no versículo 23, ele diz assim: estes homens sagrados orientarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe ensinarão a discernir entre o que é puro e o que é impuro. Deus levantou profetas verdadeiros para que de fato ensinasse o povo verdadeiramente aquilo que Deus tinha ordenado para o seu povo. O povo estava sendo ensinado por sacerdotes falsos, que dizia que ouvia Deus falar e ensinava o povo aquilo que Deus não tinha mandado. O povo não estava sabendo distinguir entre o santo e o profano. Profano é aquele que discorda de tudo aquilo que é santo, que não tem pacto, que não tem aliança, que não obedece, ele sai. É como se o santo ele fosse um agente do mal. Um exemplo, um significado que a gente possa entender. Um santo entra, o profano, ele faz o seguinte: ele entra dentro de uma casa e a gente sabe que o sofá fica na sala, sim ou não? E a gente sabe que o fogão fica na cozinha, sim ou não? E que a cama fica nos quartos, sim ou não? Esse é o significado de santo. As coisas no seu devido lugar. Sabe o que é que o profano faz? Ele muda tudo. Ele faz uma desordem. Ele não sabe diferenciar o que é santo, o que é profano, onde deve ser realmente a coisa e onde deve estar realmente as coisas. Em Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, aí Deus fala, através do profeta Malaquias, ele diz assim: então vereis outra vez a enorme diferença quando Deus levantou profetas para o povo de Israel, porque os profetas que estavam se intitulando profetas de Deus, ensinando o povo tudo aquilo que não estava de acordo com o que Deus tinha ensinado. Aí Deus disse: vou levantar homens verdadeiros que me ouçam, que ouvem a minha voz verdadeiramente, e ensine o povo o que é certo e o que é errado, e ensine o povo o que é santo e o que é profano, que ensine o povo o que é puro e o que é impuro. Eu vou levantar homens que me ouçam, que me dê atenção, que me dê ouvido. Vou levantar homens que não coloquem palavras na boca do meu povo, apenas aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles precisam ouvir. Foi isso que Deus fez. E em Malaquias ele vai e diz: então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o injusto, entre os que servem a Deus e os que não servem. Existe uma diferença do povo de Deus e as trevas. Existe uma diferença entre os que servem a Deus e esse mundão aí, que não serve a Deus. Nós não podemos, nem devemos copiá-lo, nem tampouco nos associar ao ponto de caminhar com eles, nem tampouco sentar e compartilhar com ele. Não é permitido para o povo de Deus. O que é ser santo? Santo é ser separado, é ser consagrado, é ser sagrado. Isto é ser santo. E a gente precisa ter esse entendimento. Precisamos ter essa consciência de que o santo que Deus quer de mim e de vocês não é de impecabilidade, aquela santidade que só Deus tem. Ele quer que sejamos santos, separados deste mundo de trevas, mas que viemos a transformar esse mundo pela renovação do nosso entendimento, qual é Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Precisamos ter esse entendimento para que possamos transformar este mundo que está em trevas numa verdadeira luz. A gente precisa ter essa consciência. Precisamos entender a diferença entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém, queridos? Amém. E para finalizar, Apocalipse capítulo 22, dos versículos 11 em diante. Continue. O justo sendo justo. O santo continue a se santificar. O sujo continue se sujando cada vez mais. Eu, Jesus, venho sem demora, e comigo o meu galardão.
para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que Deus a todos abençoe.